Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o último dom espiritual, que é o dom de intercessão. Semana passada nós falamos sobre o dom de hospitalidade e vimos que tanto da semana passada quanto de hoje, eles não se encontram numa lista de dons que nós poderíamos encontrar em 1 Coríntios 12, Efésios 4 ou 1 Coríntios capítulo 12. Então, na verdade, nós entendemos que esses dois últimos dons, eles completam esses dons de ministério, contudo, não se encontram em nenhuma lista, mas apresentam características muito parecidas com os dons que nós vimos até agora. Lembrando que nós temos estudado, baseado no livro da doutora Laida Knight, Quem é você no corpo de Cristo? E a nossa oração é que você descubra qual é o seu propósito, para que Deus tem te chamado, qual dom Ele te concedeu para que você possa também ser e continuar sendo útil no reino de Deus. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a intercessão, que é um dom espiritual muito importante para o andamento da igreja. Nós temos uma definição que é a seguinte: descobre os problemas e oportunidades mais diversos na vida de crentes e não crentes, sendo poderosamente motivado a focalizar o poder sobrenatural de Deus nessas pessoas em relação a esses problemas ou oportunidades. Leva essas pessoas a Deus em oração. Nessa definição, nós podemos já tirar algumas verdades importantes. O dom espiritual de intercessão, ele pode ser usado tanto para a vida do crente quanto para a vida do não crente. Um outro detalhe que nós também destacamos é que ele focaliza o poder sobrenatural de Deus nessas pessoas. Então, diante de um problema e de uma oportunidade, os irmãos que têm esses dons apresentam essas pessoas para o poder sobrenatural de Deus. E ainda leva essas pessoas a Deus em oração. Então, nós vamos perceber daqui a pouco, quando falarmos sobre a origem dessa palavra, essa ideia de levar até Deus em oração a vida de pessoas. Então, nós temos a palavra entelxis, do grego, que significa encontro, ou ainda conversa ou entrevista com alguém em posição superior. A gente poderia dar um exemplo muito simples para a gente entender. Imagine que eu preciso de um emprego e eu converse com o irmão A, e o irmão A chega para o irmão B e ele conversa, ou ele tem este encontro. Ele marca essa entrevista para pedir em meu favor para aquele determinado irmão. É simples assim. Então, quando a palavra de Deus fala de intercessão, ela está falando disso, de se colocar diante de Deus numa conversa, numa entrevista para um pedido a respeito de outra pessoa, que nós vimos, pode ser um crente ou pode ser também um não crente. Nesse encontro, pede-se a ação de Deus, o poder sobrenatural de Deus na vida dessa pessoa. Podemos ainda dizer que o sentido é solicitar insistentemente a favor ou contra alguém ou alguma coisa. Aqui a definição ela nos fala no aspecto positivo e negativo. Né? Você pode falar a respeito de alguém a favor dessa pessoa ou também pode falar com uma outra pessoa sobre alguma coisa contra esta pessoa. E a ideia de solicitar insistentemente. Lucas 18, quando fala da parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer, traz essa ideia aqui do dom de intercessão, de uma solicitação insistente. Nós vimos na Bíblia e sabemos a história daquela mulher viúva que diariamente ia até o juiz da cidade. E a ideia ali é que se o juiz, sendo mau, soube atender a mulher, muito mais Deus, sendo nós também maus, ele vai, mesmo assim, nos atender. Esse é o sentido de uma oração que é insistente, de uma solicitação
insistente a favor ou contra alguém. A gente poderia então exemplificar de uma outra maneira, a audiência com um rei. Quando a Bíblia fala da oração, ela fala a respeito de entrarmos na presença de Deus na mediação do seu Filho Jesus Cristo. Eu sempre gosto de contar uma história, talvez você já possa ter ouvido, de uma criança que estava na porta de um palácio e ele viu um senhor chorando. E ao chegar perto daquele senhor, perguntou por que o senhor está chorando, e ele disse, porque eu preciso falar com o rei e eu não consigo. E aquela criança então falou, então me siga aqui que a gente vai falar com o rei. E à medida que aquela criança ia entrando para o palácio, as pessoas iam abrindo as portas até chegar na presença do rei. E ele foi saber o motivo dessa criança ter este poder. E ele então entendeu que aquela criança era o filho do rei. Essa historinha nos ajuda a entender que essa audiência com o rei é se colocar diante de Deus, do rei do universo, em relação a algum problema, alguma oportunidade na vida de alguém que precisa de uma bênção sobrenatural, espiritual da parte de Deus. E isso acontece na mediação de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Nós temos uma figura que nós colocamos que dá-nos essa ideia. Então, nós temos embaixo crentes e não crentes, que são aqueles que precisam de resolver um problema ou de uma oportunidade. Nós temos no meio o intercessor, que é este irmão com o dom espiritual, e colocamos a figura da cruz como representativa, né, da presença de Deus. Então, crentes e não crentes que precisam de uma intercessão a respeito de Deus ou na presença de Deus. Essa figura, então, nos ajuda mentalmente a guardar a ideia da intercessão. Uma outra coisa, aquele que intercede se coloca na brecha perante Deus a favor do outro e contra aquilo ou aquele que ameaça. A gente pode exemplificar aqui mais uma vez. O povo de Deus muitas vezes estava sendo atacado, então alguns se colocavam diante de Deus em oração e aí pediam contra. Contra quem? Contra o exército inimigo, mas a favor de outro. Quem é esse outro? O próprio povo de Deus. Então, a oração ela apresenta esse aspecto. Ao mesmo tempo que eu oro a favor de alguém, eu também oro contra, né? Ou pedindo que Deus faça alguma coisa em relação à necessidade daquele pelo qual intercedo. E o texto que nós temos é de Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel está falando diante de Deus aqui que ele precisava de alguém que intercedesse. E esse é o sentido aqui de se colocar na brecha perante mim, perante Deus. Né? Ezequiel escreve a respeito do que Deus está falando. Ele procurou um homem que se colocasse perante ele, a favor da terra de Israel, mas ele não tinha encontrado. Então, a ideia de brecha é uma rachadura no muro, e é como se aquela pessoa se colocasse ali naquela rachadura, né, evitando qualquer tipo de situação mais drástica ou complicada. Esse é o sentido da expressão usada no texto. A Bíblia apresenta alguns intercessores bíblicos, né? Alguns, são muitos, mas alguns que se destacam, né, até pela forma como são conhecidos. Então, Abraão intercedeu por Sodoma, isso está lá em Gênesis 18, versículos 22 a 30. Aquele longo diálogo de Abraão com Deus, se você tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, e ele vai intercedendo ali diante do Senhor. Este é um modelo, né, de uma oração intercessória. Abraão se colocou esse é o sentido, entre Deus e a cidade de Sodoma. Nós temos o exemplo também de Moisés intercedendo por Israel. Você se lembra da história quando Moisés desceu do monte e ele viu o povo em pecado ali diante do bezerro, ele se coloca diante de Deus a favor
do seu povo. Naquele episódio, ele também se coloca como intercessor perante Deus. E a Bíblia ainda fala em Colossenses capítulo 4. Eu vou fazer essa leitura, Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Colossenses 4, versículos 12 e 13, eu vou ler aqui. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Colossos, ele destaca este homem chamado Epáfras, diz o texto, qual se esforça sobremaneira ou se preocupa por vós, são as duas expressões do texto, para falar que ele fazia isso em oração, diante de Deus, pedindo por aquela região, sobretudo a cidade de Colossos, além de Laodiceia e Hierápolis. Então, Epáfras se apresenta também como um modelo de um intercessor bíblico. Vamos ver ainda que este também é um ministério divino, sobretudo na pessoa do Messias, Isaías 53, versículo 12. Nós faremos essa leitura também. Isaías 53, versículo 12, que diz: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A figura de Isaías 53 é a figura que aponta para o Messias, o Senhor Jesus, e diz o texto que ele intercede pelos transgressores. Ele faz isso não só no sentido, e aqui Isaías vai um pouco além, não só no sentido de pedir a Deus por eles, mas até mesmo pelo fato de dar a sua vida por eles, ele se coloca como um mediador ou como alguém que intercede a favor dos transgressores. E a Bíblia também, em Romanos 8, versículos 26 e 27, Romanos 8, 26 e 27, nós temos no texto, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Duas vezes Paulo usa a expressão interceder para falar dessa obra do Espírito Santo que nos coloca diante de Deus. A ideia aqui também de que ao não sabermos como orar, o Espírito Santo ele coloca-nos diante de Deus em intercessão. Vamos ver, portanto, algumas características dos irmãos ou das irmãs que apresentam o dom espiritual de intercessão. A primeira delas, parece bastante óbvia, né? Deseja orar frequentemente e o faz com prazer. Estes irmãos, diferentemente de todos os demais da igreja, que também oram, que também buscam a Deus e que estão na presença do Senhor, ele tem uma característica que é frequentemente. É alguém que está sempre diante de Deus. Isso para ele não é um peso, ele faz isso com muito prazer, com muita alegria no seu coração. Se sente bem estando em oração constante diante de Deus. Ele ainda ora informalmente durante as atividades diárias. São características que pode ser, é uma característica que pode ser encontrada na vida de todos nós, mas de uma maneira bem específica na vida desses irmãos que têm um dom. Durante o dia, durante o trabalho, em silêncio, dirigindo o seu carro, numa viagem, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, informalmente. Diferente daquele modelo de oração do templo, né, que nós fazemos na comunhão dos santos, aqui é a oração que acontece
no dia a dia. Eu me recordo, ainda seminarista, quando visitando, perdão, uma senhora lá na cidade de Una, e ela já velhinha, não podia mais frequentar os cultos, já com bastante fraqueza, e ela me contou que ia para a janela da sua casa e ficava vendo os irmãos indo para a igreja, passando ali diante da sua casa, mas ela falava, não tem problema, eu vou ficar aqui com Jesus. E ela falava, então, Jesus, vamos lavar vasilha. E ela ia para a pia, e enquanto estava ali, ela falava com o Senhor. É esse o modelo de oração informal que você pode fazer em todos os lugares. Biblicamente, nós temos a história de Jonas, que orou lá do ventre do grande peixe, e Deus ouviu a sua oração, ele se colocou ali diante do Senhor. Então, é uma segunda característica encontrada na vida de quem tem este dom. Terceiro, separa tempo para estar a sós e interceder. Aqui tem outro aspecto muito importante nesse ministério. A gente pode dizer que ele é um ministério assim solitário, porque essa intercessão ela geralmente acontece dentro do quarto, no período ali de estando a sós diante de Deus. Não é o tipo de ministério exercido no meio da igreja reunida. É um ministério bastante específico, assim, de ter um lugar, ter um momento de oração. Conheci um presbítero também que ele dizia que o lugar de oração dele era na sua caminhada matinal, debaixo de uma árvore, ele parava ali e ele orava pela vida da igreja enquanto ali estava. Então, ele separa, geralmente, durante o dia, um período para fazer isso a sós com Deus. Quarta característica, levanta de noite ou madrugada para orar. A gente pode dizer, mas só quem tem o dom? Não, certamente que não. Esporadicamente nós fazemos isso, mas este irmão ele tem essa característica um pouco mais aguçada de se levantar à noite ou de estar na madrugada em oração diante do Senhor. Não porque de madrugada é melhor, mas porque talvez pelo silêncio, pela tranquilidade deste horário, esses irmãos buscam orar nesses momentos. Quinta característica, sente-se feliz em exercer seu dom, mesmo que cansado mental e fisicamente. Aqui há uma ideia aqui de não se deixar levar pelo cansaço. Este irmão, ele está feliz e ele faz o seu dom, mesmo assim, quando um dia é muito puxado fisicamente ou ainda cansado mentalmente, ele mesmo assim faz isso com bastante alegria no seu coração. Sexta característica, não se esquece dos motivos de oração. Aqui um outro aspecto interessante, às vezes nós, e eu estou falando especificamente de mim, a gente ora por um motivo num dia, no outro dia a gente não se lembra mais, numa semana ora por um motivo, na outra semana a gente já também não se recorda, ou temos que estar constantemente revendo, né, as nossas anotações, o boletim da igreja, mas esses irmãos têm essa característica de ter uma mente muito boa em relação a orar, perdão, orar pelos motivos. Eu conheço um irmão que ele vai falando os nomes das pessoas de oração e a gente fica assim extasiado de vê-lo orando daquela forma, lembrando nome por nome, família por família, motivos por motivos, e ele vai relacionando tudo isso diante do Senhor. Então essa é uma característica também do dom da intercessão. Sétima, sente angústia por aquele por quem está orando. Aqui tem um outro aspecto muito interessante também, é que não é uma oração fria e mecânica, não é uma oração de aliviar a mente, mas é uma oração em que ele, de fato, se coloca diante de Deus em angústia. Você se lembra da nossa gravura? O crente, o não crente, o intercessor, e diante de Deus. E ele faz isso com angústia de alma, ele coloca-se ali diante do Senhor, como até mesmo se sentisse a dor desta outra pessoa. Oitavo, recebe respostas específicas de oração mais que outros crentes. Aqui a expressão mais que, ela distingue a característica, porque nós todos recebemos, verdade,
respostas de oração. Mas estes irmãos, eles recebem mais que os outros. É uma característica, talvez até pela quantidade, o volume maior da intercessão, ele recebe mais respostas do que a maioria dos crentes. Uma outra característica, ora por tudo que vai fazer. Você conhece gente assim, que vamos reunir para brincar, não, vamos orar antes. Vai para um piquenique, vamos orar antes. Vai fazer qualquer coisa, vamos orar. Então, temos pessoas que fazem isso de uma forma mais intensa do que os demais membros da igreja. 10ª característica, participa de projetos da igreja em intercessão. E é interessante que a gente usava uma expressão no seminário para preparar o sermão, que você tem algumas expressões que você usa para tudo. Então a gente chamava de nariz de cera. Você pode colocar aquela expressão, aquela frase que ela se encaixa em quase todos os contextos. A ideia aqui da intercessão nos projetos da igreja é que a intercessão ela cabe em qualquer coisa que a igreja esteja fazendo. Ela pode fazer parte de um projeto de evangelização, um projeto social, um projeto de ensino. Todos esses projetos, eles precisam e devem contar com esse ministério de intercessão. Então, é nesse sentido que nós dizemos aqui. 11ª, promove e participa de reuniões de oração e vigília. É aquele irmão que sempre, você vai em toda vigília e ele está lá presente. Se não promovendo, pelo menos participando das vigílias que a igreja promove. Aquele fominha, vamos dizer assim, num bom sentido, das reuniões de oração e vigílias que a igreja faz. 12ª, percebe, dirigido por Deus, quando deve parar de interceder. Aqui tem um ponto importante que nós falamos a respeito de todos os dons espirituais, que é essa intimidade com Deus ao ponto de saber o que fazer, quando fazer, se está na hora ou não de parar de fazer. Então aqui nós percebemos isso, que esses irmãos, eles de repente param de interceder porque foram dirigidos por Deus em relação a isso. Bem, vamos falar agora, fizemos um quadro a respeito de concepções errôneas, que é aquela ideia, né? Quem não tem o dom tem uma concepção errada a respeito de quem tem. Aí nós falamos o que ele pensa e por que ele pensa. Então, veja bem, ele pode conceber que esses irmãos são exagerados ou fanáticos, irmãos que têm o dom de intercessão. Por quê? Pelo tempo em oração. Então, para quem não tem o dom, fala, puxa, fulano é exagerado, ele é fanático, ele ora muito, ele gasta muito tempo. Exatamente por isso. Porque quem tem o dom, uma característica dele é orar longamente, frequentemente, diante do Senhor. Então, ele pode ser taxado dessa forma erroneamente. Ele ainda pode ser chamado de preguiçoso, porque ele gosta de orar antes de executar. Então, imagine alguém que tem o dom de serviço ou de ajuda e que tem algo a fazer e ele está ali para fazer, com pressa por fazer, e aí chega o irmão com o dom de intercessão e fala, olha, a gente vai fazer isso aqui agora, mas vamos orar antes. Isso pode não ser bem compreendido, nem de uma parte e nem de outra. Então, este irmão que não tem, vai, pô, fulano é preguiçoso. Por que ele é? Porque ele gosta de ficar orando ao invés de trabalhar. Então, são os dons precisando se completar e a gente precisa ter o sentimento correto em relação aos outros que têm o dom quando nós não o temos. Alguém pode também taxá-lo de desocupado, exatamente porque ele ora muito. Seria mais ou menos assim, fulano tem mais o que fazer do que ficar orando. Mais ou menos aquela história de Maria e Marta na Bíblia. Enquanto uma estava aos pés de Jesus, a outra servia a casa. Quem está certo e quem está errado? Na verdade, as duas estão certas e as duas estão erradas. Enquanto uma buscava a Deus, a outra trabalhava, e poderia muito bem ser o contrário. Quem busca mais também tem um tempo de trabalho,
e quem trabalha mais também precisa parar para ter um tempo de oração ou de buscar a presença de Deus. Mas as pessoas podem entender isso erroneamente. Pode ser chamado também de chato, por causa das longas orações que fazem. Enquanto a gente faz aquela oração muito relâmpago, estes irmãos oram durante muito tempo. Lembra que uma característica é não se esquecer dos motivos de oração? Então pode ser que na oração, este irmão que tem o dom, ele vai se lembrando desses motivos e vai colocando isso, vai fazendo com que a oração se torne mais longa, né? Quem não entende pode dizer que ele é chato. Pode também chamá-lo de mentiroso. Por quê? Quando estes irmãos são convidados a orar por alguém, eles de fato não esquecem, eles continuam em oração. Então, às vezes você chega e fala, ora por mim, não, já continuo orando por você. E a pessoa pode falar, será que está orando mesmo? Então, pode taxá-lo de mentiroso por causa dessa característica, de não esquecer e manter a sua intercessão em favor de alguém. E por último, ele ainda pode ser chamado de negligente, por ele parar de orar dirigido por Deus. Por que parou de orar? Está sendo negligente na oração? Não. Dirigido por Deus, ele entendeu que estava na hora de parar a intercessão. Então, são concepções errôneas que eu e você nós podemos ter a respeito de alguém que tem um dom espiritual. Lembra que nós estamos falando também de todos os dons espirituais e esse quadro ele se encontra em todos. Quais são os erros, riscos e perigos? Aqui agora nós vamos falar a respeito de quem tem o dom. Quais os cuidados que ele precisa ter. Então, primeiro, insistir que outros orem tanto quanto ele. Veja, ele tem o dom e ele tem essa característica, mas outros irmãos não têm. Então, é preciso ter cuidado, né? Evitar esse erro aí de cobrar insistentemente que as outras pessoas também façam igual a ele. Isso também se encaixa em todos os demais dons espirituais. Ele também pode ficar orgulhoso por receber respostas de Deus. De certa forma, também se encaixa em todos os dons espirituais, porque pode ser que, ao ser usado no seu determinado dom, você se encha de orgulho, de alguma vaidade, né, por isso. E lembrando que sempre, irmãos que têm dons espirituais exercem esse dom porque são motivados pelo próprio Deus. Então, nós não fazemos nada por nós mesmos, mas fazemos porque Deus nos capacita para tal. Terceiro, ou letra C, ser visto como fofoqueiro, por compartilhar motivos de oração. Aqui, na verdade, é um perigo que tanto quem não tem quanto quem tem, ele precisa evitar, porque alguém pode achar que ele é fofoqueiro porque está pedindo oração a favor de alguém. Mas pode ser também que este irmão deveria ter um cuidado a mais em não compartilhar tantos motivos de oração para todas as pessoas, né? É preciso ter um certo critério, uma certa cautela quando se trata disso. Letra D. Ser parado quando Deus requer ação ligado à oração. Aqui é interessante, né? Se ele tem essa característica de orar para fazer qualquer coisa, talvez ele vai gastar um bom tempo na oração e, de fato, ele vai se tornar uma pessoa sem ação. E a oração ela está completamente ligada à nossa ação. Orar e agir, né, são princípios da palavra de Deus para todos nós. Letra E, ele também pode esquecer do seu crescimento espiritual através de outros recursos. Então, se ele enfatiza a oração, porque ele tem o dom da intercessão, ele pode negligenciar, e aí nós colocamos o exemplo da leitura bíblica. Uma coisa e outra são importantes para a nossa vida. Quando nós enfatizamos um ponto só, nós vamos ficar deficientes em outros, né? Então, aqui é nesse sentido que nós alertamos. Ele ainda pode orar longamente em outros ambientes
que não o seu quarto. Aqui cabe uma exortação mesmo, uma orientação. A intercessão, ela se caracteriza por estar a sós com Deus em um determinado lugar. Quando você vai para o culto público e solene, a gente precisa ter um certo cuidado, né, entendendo que nem todos têm o mesmo dom que nós, com essas orações longas no ambiente do culto. Isso pode virar motivo até mesmo de chacota, de risada de outros irmãos, né, que também estarão errados em fazer isso, mas podem provocar esse tipo de sentimento na vida das pessoas. Eu conheço a história de um diácono que ele, certa vez o pastor chegou novo na igreja, não conhecia todas as pessoas, mas pediu um determinado irmão para orar. E este irmão, ele começava na década de 1930 lá e vinha orando por vários motivos, era uma oração extremamente longa. E esse diácono conta que um dia foi para trás desse irmão orando e, como ele não terminava a oração, ele deu um grito de amém. E aí toda a igreja gritou amém. Dessa forma, eles encerraram a oração. Parece engraçado isso, mas certamente uma ação motivada por essas longas orações que deveriam ser feitas, né, e devem ser feitas no ambiente a sós com Deus no seu quarto. Letra G, ele está exposto a pesados ataques do inimigo. Nós estamos falando aqui de buscar o poder sobrenatural e espiritual de Deus. Certamente esses irmãos, eles poderão sofrer ataques do inimigo, porque Satanás sabe que essa é uma arma importantíssima que Deus concedeu à igreja através da oração. Letra H, ele pode aceitar, e esse aceitar aqui tem a ideia da vaidade que nós falamos anteriormente, aceitar que ele é o intercessor oficial e poderoso da igreja. Seria mais ou menos isso. Olha, vamos pedir o irmão para orar, porque ele é o intercessor que tem um poder. E esse irmão precisa ter muito cuidado e evitar qualquer coisa, né? Acatar para si mesmo qualquer sentimento dessa natureza. E aí tem um detalhe importante aqui ao terminarmos isso. Nós vimos aqui os erros, os riscos e perigos desses irmãos. Isso, portanto, nos faz pensar que nós precisamos orar pelos intercessores. Parece engraçado isso, né? Parece incoerente, mas se a gente não tem o dom espiritual, nós podemos orar por esses irmãos que têm o dom, de maneira que Deus dê a eles sabedoria, né, para continuarem exercendo esse profundo ministério na vida da igreja. A doutora Laida Knight, no seu livro, ela conta a história de uma irmã que não tinha nenhum cargo, nenhuma função na igreja, mas era uma irmã de profunda oração. E essa irmã se mudou e a igreja passou a ter algumas dificuldades, e aí quando queriam recorrer a alguém que pudesse interceder de uma forma maior pela vida da igreja, essa irmã já não estava mais ali. E essa historinha é apenas para dizer que Deus usa a oração de quem tem o dom, de quem não tem o dom, mas que são instrumentos, né, que Deus dá para a manutenção da igreja dele mesmo. Exercendo o dom. Caminhando para o fim, nós vamos ver como que esse dom ele pode ser exercitado no contexto da igreja. Então, olha só, lemos aqui que crentes e não crentes podem precisar deste ministério na sua vida. Então, nós colocamos aqui que interceder junto a professores, missionários, autoridades e lideranças de modo geral. Como você pode ser um intercessor? Orando pelo seu professor, por exemplo. Orando pelo missionário tal. E aqui tem um aspecto muito interessante, é que você pode ser missionário em outro país sem ter ido lá. Apenas modo de dizer, né? Mas participando da vida de determinado missionário, intercedendo por ele constantemente, colocando a vida dele, os desafios dele diante do Senhor. Você pode ser um parceiro de oração deste irmão que está no campo missionário. Você pode interceder e deve interceder pelas autoridades, sejam elas eclesiásticas ou não, pelas lideranças
também sejam eclesiásticas ou não. Essa é uma forma de exercer o dom de intercessão. Ele pode ser exercido em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele não se limita, ele não se restringe a um determinado lugar. Onde você estiver, né? Se não em voz audível, dependendo de onde você estiver, pelo menos em silêncio, você pode falar com Deus em qualquer momento, em qualquer hora. Aqui tem um aspecto interessante. Esse dom pode ser exercido por pessoas que têm limitação física, né? Imagina um deficiente visual, ele pode interceder, um deficiente físico, né, que não anda ou que tem limitações para andar, ele pode exercer esse ministério sem nenhum impedimento, sem nenhuma dificuldade. Ele pode ser feito à distância. Imagine, você tem alguém que está na UTI, doente. Nos dias de pandemia como hoje, você nem pode ir mais, né? Pastores, inclusive, não estão entrando nas UTIs para oração, mas, na verdade, quem diz que você precisa estar lá, né? Para que Deus haja? Você pode fazer isso à distância. Então, a intercessão tem essa característica muito importante. Ainda pode acarretar angústias e pesadas lutas espirituais. Falamos anteriormente que é um dom que é exercido, podemos dizer assim, num confronto direto, né, com as forças espirituais do mal, né, quando nós então buscamos aquele que tem todo o poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode ter dificuldade em orar com quem não tem o dom. Aqui, na verdade, essa dificuldade ela pode acontecer de ambos os lados, né? Para quem não tem, orar com quem tem, e quem tem, orar com quem não tem. Você já deve ter ouvido isso em alguma reunião de oração na igreja. A pessoa fala assim, não vou orar com fulano não, porque ele ora muito. Ou o contrário, eu não vou orar com fulano não, que a oração dele dura 15 segundos. Então, são dificuldades que precisam ser vencidas, né? Tanto de um lado quanto do outro, porque precisamos orar também juntos pela Igreja do Senhor. Ele pode ser exercido no anonimato, não é um dom que traz holofote para si mesmo, mas, como eu disse, ele pode ser feito no contexto da sua casa, em qualquer outro lugar, sem que as pessoas de fato percebam o exercício do dom. E ainda, ele pode ser exercido por pessoas tímidas, longe de público. Talvez você tenha uma imensa dificuldade até mesmo de orar perto de alguém. Mas se você tem o dom de intercessão, você será um grande intercessor, mesmo sem orar em voz audível, diante de pessoas ou diante de um público. Este dom, ele nos ajuda nesse sentido. Então, se você é um tímido, você pode ter esse dom e pode fazê-lo de forma muito importante para a vida da igreja. Outra coisa, exercendo esse dom, ele acompanha os motivos que ora. Tem alguém que é alguém que está constantemente não apenas orando, mas procurando saber a respeito daquilo que ele tem orado, tem colocado diante do Senhor. E fechando aqui, nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade de todos. Citamos aqui Colossenses 1:9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, não cessamos de orar por vós. Você viu no capítulo 4 que ele destaca Epáfras por ter este ministério de intercessão pela igreja, mas ele está dizendo, olha, eu também tenho orado por vocês. Na verdade, uma maneira de dizer que todos nós devemos orar e interceder por outros. Ainda nessa responsabilidade de todos, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ele cita aqui vários modelos de oração, súplica, oração, ação de graça, intercessão, e ele destaca também a intercessão como uma forma de você
exercitar na igreja do Senhor. Então, intercessão. Você pode fazer de que maneira? Pelo crescimento espiritual de líderes e irmãos da fé. Você pode fazer isso por pastores, missionários e líderes cristãos em geral. A intercessão pode ser por autoridades religiosas e seculares. E aí nós temos aqui uma frase, né? A oração sacerdotal de Jesus é um exemplo da importância da intercessão no corpo de Cristo. Eu não estou dizendo que a nossa oração é igual àquela que Jesus fez, mas o exemplo de Jesus é preciso ser destacado aqui. E assim como Jesus intercedeu pela sua igreja, nós também temos este dever de interceder uns pelos outros. E Neuza Tioca diz: a oração intercessória não dá ibope, porque não é reconhecida pelos homens. É aquele anonimato que nós falamos, mas mesmo assim, um dom de uma importância muito grande na vida da igreja. Nós então encerramos o nosso Perdão, irmãos, nós então encerramos o nosso estudo dessa noite e na próxima semana nós faremos um resumo, se pudermos chamar assim, de todos os dons espirituais, e a nossa oração é que Deus continue te abençoando e falando ao seu coração. Um abraço.